Você não perde tempo porque a sua vida é corrida. Não. Você perde tempo porque você insiste em ficar nutrindo algumas amizades, algumas pessoas no seu ciclo que elas basicamente só servem para conseguir sugar cada vez mais a sua energia e te puxar cada dia para trás, impedindo ali o seu crescimento como pessoa. E nesse vídeo, para não ser um vídeo tão aberto, eu quero falar sobre 3 perfis de pessoas que elas realmente atrasam muito a sua vida e que se você não prestar atenção, bicho, você vai andar e não vai sair do mesmo lugar. E você vai perceber que grande parte dessas pessoas são pessoas que, infelizmente, até te trazem um pouco de alegria, de entretenimento, mas que quando a gente olha no seu processo de evolução como pessoa, elas só te atrasam. Então fica até o final do vídeo. Eu vou falar sobre esses 3 perfis de pessoa. A ideia é justamente aqui de trazer um alerta, possibilitar com que você tenha uma lupa para você conseguir verificar melhor o seu meio social, as pessoas que estão ao seu redor e ver se realmente elas fazem sentido. Mas vamos lá. Começando então, com esse primeiro perfil de pessoa, essa primeira crítica que eu gostaria que você absorvesse para conseguir olhar ao seu redor, são as pessoas que sugam energia. Pessoas que sugam a sua energia. E aqui é até interessante eu contar uma breve história, porque quando eu tinha os meus 18, 19 anos de idade, eu tinha muitos amigos. Eu olhava para o meu redor e eu tinha 30 pessoas que faziam parte das minhas semanas, Toda semana eu interagia com essas 30 pessoas. E aos poucos eu fui entendendo que não necessariamente isso é bom. Não quer dizer que você tem várias pessoas ao seu redor, que você está no caminho certo em termos de evoluir na vida, de chegar em um certo patamar. Entende? Infelizmente eu descobri isso de uma forma não muito bacana, que é o que eu vou contar aqui pra vocês. Então, enfim, eu tinha essas várias pessoas ao meu redor e eu percebia que quando eu saía para festas, para eventos, quando eu ia para casa de alguém ali para me divertir ali durante um período noturno, jogar jogos de cartas, enfim, beber com a galera, e muitas das vezes eu voltava para casa muito mais cansado do que eu estava antes de ter me encontrado com essa galera. E eu achava que é porque, já que eu bebi, eu joguei um futebol ali com a galera, a gente foi pra lá e pra cá na cidade, deve ter sido por isso que eu cansei. Mas aos poucos eu fui entendendo que não era isso. Não era por conta do meu cansaço físico, era por conta do meu cansaço espiritual. E aqui eu não quero dar de um cara espiritualista que vai, enfim, transcender aqui na mensagem com vocês, mas eu realmente acredito muito nessa questão de energia. Eu creio que cada pessoa, ela carrega consigo um potencial energético muito forte. Algumas pessoas, por exemplo, por conta de brigas dentro de casa, outras porque um parente faleceu, outras porque fracassaram em algum aspecto da vida, elas carregam em si uma espécie de energia negativa. E quando você vê uma pessoa que realmente passou por algum trauma, passou por algum fracasso, tá triste, o que essas pessoas tendem a fazer? Normalmente, elas tendem a convidar os amigos para sair, para beber. Por quê? Porque assim elas conseguem se distanciar do problema. E eu não vejo mal nisso. Faz parte. A vida é assim mesmo. A gente não pode ficar focando no problema a todo momento. Claro, tem que ter uma energia suficiente nesse problema para a gente conseguir resolver ele, Até porque se a gente não fizer isso, ele vai ficando lá de lado, só que ele não vai desaparecendo, ele só vai se tornando um monstro cada vez maior. Mas enfim, e eu fui percebendo que muitas dessas pessoas que estavam ao meu redor eram pessoas que carregavam em si uma energia muito negativa por conta das suas vidas pessoais e que durante esses momentos, em pequenos lapsos da conversa, elas jogavam isso em mim. Não de propósito, não para me derrubar, não para me machucar, entende? Para desabafar. Inclusive a gente vê muitas pessoas, elas fazem amizades, elas entrelaçam ali com outras pessoas, Elas, enfim, se aprofundam em certos relacionamentos justamente porque a outra pessoa é um bom ouvinte. E isso pra mim é uma merda absurda. E aqui eu vou ser muito transparente com vocês. Aquela sua amizade que ela só serve para desabafar sobre a vida dela é uma merda pra tua vida. Isso é terrível, isso destrói o seu potencial como pessoa. Porque nós, como seres humanos, nós temos a habilidade da empatia. Mesmo que a sua empatia ela seja um pouco danificada, você tem a habilidade da empatia em você. Principalmente quando você está entre você e uma pessoa conversando, quando vocês não estão em grupo. Porque naturalmente você sente que você deve ajudar essa pessoa. Quando a pessoa começa a desabafar sobre a vida dela, naturalmente você sente isso, entende? Então, enfim, esse primeiro grupo de pessoas, que eu gostaria de alertar para você conseguir traçar uma lupa melhor no seu meio, nas pessoas que estão ao seu redor, justamente então são os sugadores de energia. E quando eu percebi isso na minha vida, então voltando para a história, com os meus 19 anos de idade,
Eu fiz um processo muito radical, aqui eu não aconselho vocês fazerem isso, mas eu me distanciei de todas as pessoas que estavam ao meu redor, porque eu sempre fui muito agressivo, muito extremista nas minhas atitudes. Hoje eu me arrependo, inclusive, porque fazendo isso eu perdi boas amizades. Mas eu me distanciei de todo mundo, fui pro meu cantinho, fiquei ali uns 2, 3 meses sem WhatsApp, sem redes sociais, e isso fez com que eu pudesse recomeçar o meu ciclo de amizades, tomando muito cuidado com esse tipo de pessoa que só tá ali para sugar a sua energia, para conseguir nutrir a própria energia, por ter passado, por estar passando por algum problema. Então, enfim, tome muito cuidado com esse tipo de pessoa. Então vamos lá, agora indo pro segundo perfil, pro segundo tipo de pessoa que você deve tomar muito cuidado na sua vida, aqui eu falo sobre os falsos aliados. E esses são muito perigosos. Muito, porque normalmente eles são muito bons em conseguir te enganar. Mas antes de eu falar sobre eles, vai aqui embaixo, bota o curtir aqui nesse vídeo. Eu sei que em vários lugares do YouTube a galera fica te perturbando, te enchendo o saco para curtir o vídeo. Então pelo menos aqui gasta esses 2 segundos, deixa a esmola lá. Mas enfim, continuando aqui pro assunto, os falsos aliados, eles são um perfil de pessoa que eles vão se introduzindo ali na nossa vida, eles vão se enfiando ali na nossa rotina, no nosso cotidiano, e eles basicamente viram uma praga. Eles basicamente viram um vírus que entra na nossa vida e eles só servem para sugar a gente, agora não falando sobre energia, mas falando sobre potencial. E o ser humano, agora mais uma vez voltando para a natureza do ser humano, né, uma espécie de análise antropológica, nós sempre tentamos buscar em outras pessoas aquilo que falha em nós. Até para relacionamentos amorosos. Por isso que a galera até brinca, né? Os opostos se atraem. Porque é muito isso. A gente sempre tenta buscar em outras pessoas aquilo que a gente é falho. Por exemplo, quando você vai abrir uma empresa, dificilmente uma empresa bem-sucedida, ela é composta por sócios que possuem a mesma qualidade, a mesma habilidade. Normalmente essas empresas elas são compostas por sócios que um é bom em vendas, o outro é bom no operacional e o outro é bom na parte estratégica. E por isso que isso faz com que a empresa dê certo. Mas tem uma diferença. Porque neste caso da empresa, os 3 em algum momento compactuaram de que, olha, vamos nos sugar de forma mútua aqui para conseguir chegar em certo patamar, mas nós 3 iremos repartir o resultado de todo esse processo. Só que na nossa vida, com essas amizades que eu estou mencionando, né, que são ali as pessoas que são os falsos aliados, não existe essa compactuação. Eles simplesmente vão entrando na sua vida, vão analisando quais são suas principais habilidades e eles te usam como uma espécie de consultor, uma pessoa ali para sempre buscar dicas, apontamentos, alinhamentos de vida, quando elas estão em apuros em algo que elas sabem que você é bom. Então aquela pessoa que começou a amizade contigo, te estudando, ela fazia muitas perguntas, falava pouco dela, ela ia estudando quais eram suas habilidades, ela ia fazendo uma espécie, né, de estudo entre causa e consequência, do tipo, porra, Thiagão ali é um cara que tem uma boa comunicação. Como que será ele chegou nesse ponto, né? E aí começam as perguntas. Cara, como é que tu aprendeu isso? Como é que tu chegou nesse ponto? E mais uma vez, não necessariamente pessoas que fazem isso contigo hoje são pessoas ruins, tá? Desde que seja muito explícito que os 2 irão somar um ao outro e não apenas de forma unilateral, é muito bacana, tá? Se houver essa compactuação de que os 2 irão somar, é muito bacana. Mas aqui o que eu estou querendo dizer é, olhe as suas amizades, olhe as pessoas que estão ao seu redor. Quantas delas realmente somam a você da mesma forma que você soma até elas, que você soma na vida delas, melhor dizendo. E de novo, tá? Não tente buscar uma relação de 50-50%, por exemplo, exatamente a quantidade do que eu te melhoro como pessoa, você também me melhora como ser humano. Porque isso nunca acontece. Mas quando você perceber uma relação de abuso, em que a pessoa realmente, ela literalmente, na verdade, ela está te utilizando ali como um coach de vida, como um pastor ali em termos de sempre trazer estratégias para a vida dela e de nada você consegue trazer pelo lado dela, aí, meu amigo, porra, fica muito claro que é o tipo de amizade que você deve cortar. E de fato, tá, esse tipo de perfil, né, desses seres humanos aqui que eu brinco, que são os falsos aliados, eles, inclusive, acabam construindo um certo contexto, uma certa história contigo, que parece que vocês 2 estão vencendo juntos. Eles sempre ficam nutrindo, cara, conseguimos isso, conseguimos aquilo, mas que você vai perceber, eu espero que, na verdade, não chegue nesse momento, que em alguma hora de toda essa jornada de vocês, em algum momento, né, dessa jornada de vocês, essa pessoa simplesmente vai sumir
com tudo isso que você ensinou ela, com toda a bagagem que você entregou para ela, e não vai te dar satisfação, e vai ser o famoso caso do ingrato, né? Acho que todo mundo, né, tem um ingrato que passou pela nossa vida, que sugou da gente e acabou desaparecendo. Então, bom, é basicamente esse o perfil de pessoa, que é o segundo perfil que a gente deve tomar muito cuidado. E agora falando sobre o terceiro perfil de pessoa, e esse aqui realmente eu peço muito cuidado, porque aqui a gente tem que olhar com muita cautela para esse tipo de pessoa. Inclusive, se você estiver fazendo alguma atividade enquanto você está assistindo esse vídeo, aqui eu te peço 3 minutinhos de maior atenção no que eu vou falar, porque é o perfil de pessoas que não tem rumo na vida. São as pessoas que elas te deixam muito feliz porque são super gente fina, elas são pessoas engraçadas, são pessoas que você gosta de chamar para tomar uma cervejinha, para fazer merda, para falar sobre baboseira sobre a vida, mas são pessoas totalmente sem rumo, E por que eu falo que aqui você tem que ser muito delicado? Porque diferente de vários coaches aí na internet que ficam perturbando a vida de vocês, eu não vou falar que você deve cortar essas pessoas e só deve andar com águia, porque passarinho não anda com jacaré, sei lá como é. Quais são as alusões aí que a galera costuma utilizar. Porque se a pessoa ela te traz momentos felizes, ela te deixa uma pessoa mais cativada, uma pessoa mais, como é que eu posso falar, bem com a vida. Aquele cara que quando você sai com ele você se sente mais leve. Essas pessoas têm um valor inacreditável, porque essas pessoas elas impactam positivamente na sua energia como pessoa, né, no seu espírito como ser humano, fazendo com que a sua vida ela se torne um pouco mais leve, que você consiga encarar ali os desafios do dia a dia de uma forma um pouco mais despreocupada, sem ter tanto aquele bafafá na cabeça o dia inteiro. Só que o problema é quando a gente traz essas pessoas para muito próximo da gente. E esse é o nosso intuito, inclusive. Quando a gente tem amizades como essa, que são essas amizades que realmente são os caras que, deixam a nossa vida mais feliz, a gente tenta colar eles muito próximo da gente, porque a gente fala, esse cara é muito gente fina, eu quero esse cara morando dentro da minha casa. Mas esse é um erro gigantesco. E aqui, por isso que eu peço cautela, porque a gente tem que saber separar os momentos em que essa pessoa deve se encontrar ali na nossa rotina, na nossa semana. Eu, por exemplo, eu tenho algumas amizades que são assim, e que, é difícil dizer isso, mas que controladamente eu permito com que elas tenham acesso a mim apenas nos fins de semana, apenas naqueles momentos em que realmente eu me permito desligar minha cabeça. Eu não me permito ficar mandando mensagem durante o dia de semana, ficar mandando Reels, TikTok ali para eles durante o dia da semana, porque realmente isso tira muito o meu foco. Thiago, mas assim a vida vai ficar sem graça. Sim, vai ficar sem graça. Eu, por exemplo, estou num momento de vida em que eu entendo que eu estou numa jornada de abdicar. Eu estou abdicando de muita coisa no curto prazo, no momento do agora, para conseguir fazer com que no médio e longo prazo a minha vida seja mais fácil, seja mais proveitosa, que eu consiga olhar ao meu redor e ver os sucessos que eu tanto tento plantar hoje em dia. E para isso eu vou ter que sim abdicar de alguns prazeres durante a minha semana, para eu conseguir fazer com que o meu foco ele não saia e volte. Porque isso é terrível. Se você ficar ligando e desligando o interruptor de uma lâmpada, ela vai estourar, em algum momento ela vai explodir. E isso é basicamente o seu foco com seus sonhos, com seus objetivos, pifando de uma vez só, e você precisando ali, mais uma vez, sentar consigo mesmo, fazer todo aquele processo de conversar consigo mesmo, identificar quais são seus planos, seus objetivos, suas metas, seus princípios, para conseguir redesenhar um fluxo de disciplina para conseguir chegar em certo patamar. Isso é chato, isso demanda tempo, isso demanda com que você quebre a sinergia dos seus dias, e isso acaba sendo necessário toda vez que você desvia durante muito tempo do seu foco. Então, enfim, de fato, são as pessoas, esse terceiro perfil, as pessoas que estão sem rumo na vida. O cara que é um cara de gente fina, é um cara que te traz entretenimento, mas quando a gente olha para a vida particular deles, é um inferno, é um pânico, é um caos, o cara não tem organização nenhuma e até hoje ele não conseguiu conquistar uma vírgula de sucesso na própria vida e demonstra nem ter todo esse intuito. E agora amarrando esses 3 perfis de pessoas numa visão mais filosófica, né? Se Epicteto estivesse aqui do meu lado, ele traria pra gente o fato de que a gente não pode se relacionar com pessoas sem princípios, porque elas acabam arrastando a gente. E, você tem uma frase que é verdadeira, é essa. No momento em que a gente permite com que pessoas sem princípios, sem ter uma vontade de alcançar certo patamar, sem ter a vontade de se construir como pessoa,
a gente acaba trazendo para o nosso próprio contexto essa visão de mundo, esse comportamento. Porque sim, nós somos totalmente moldados pelo nosso ambiente, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Mais uma vez, parece uma frase de coach, mas sim, você é o resumo das 5, 10 pessoas mais próximas que se relacionam com você. E, porra, mesmo que elas sejam extremamente divertidas, gente boa, alta astral, se elas não estão no mesmo grau do que você quer alcançar na sua vida, elas vão fazer com que você atrase todo o seu processo. Bom, espero que esse vídeo te ajude a cortar os sugadores de energia, a eliminar os falsos aliados e a distanciar as pessoas que não têm rumo da sua vida. E aqui, tome muito cuidado também com a robustez que você vai trazer nas suas atitudes para conseguir distanciar essas pessoas. Porque não necessariamente você precisa cortar de vez elas da sua vida ou, enfim, nunca mais conversar com elas, mas sim colocar elas nos devidos lugares, deixar com que elas atinjam a sua pessoa no tempo certo, no momento certo e não a todo momento. Algumas, de fato, você vai ter que cortar, você vai ter que jogar para fora da sua vida, mas tome muito cuidado em ser muito drástico. Como eu disse, eu passei por um período na vida em que eu saí cortando várias pessoas e realmente eu me arrependo até hoje. E eu espero que isso não aconteça contigo. Se esse vídeo fez sentido, mais uma vez, deixe o seu curtir aqui embaixo. Comente aqui embaixo qual foi o perfil de pessoa mais danoso ao seu processo de autodesenvolvimento que você conseguiu se livrar. E até a próxima.